há muitos anos atrás, foi lançado um filme chamado O Rei Leão. Vocês bem conhecem esse filme. Cara, o interessante é que lá nessa história contada da Disney, né, lá no mundo de ficção, o Scar, aquele que tem uma cicatriz do lado esquerdo da face, ele é dado como o vilão lá da história lá. E o Mufasa, também contada nessa história da Disney, é dada como o Rei Leão ali, e o Simba também. Vocês conhecem os personagens porque é um filme que quase todos viram, filme muito famoso, né? Agora estou lançando as outras versões. Mas só que esses dias eu vi no Facebook, me apresentou um filme de um leão chamado Scarface. Já dá para reparar que esse Scarface, esse Scar que é contado na história da Disney, que é o vilão, não sei se é uma metáfora em si, mas é uma história contada do leão daqui da vida real que o Facebook me apresentou. Esse leão da vida real foi o único leão que matou 400 hienas. Foi o único leão. Foi o único leão também que matou 130 leões alfa. Foi o único leão contado em toda a história que é o único que matou um hipopótamo sozinho. E ainda expulsou crocodilos do seu território. O final da vida desse leão, que é uma história real, falou que ele morreu como um rei. Esse é o verdadeiro Rei Leão. Ou seja, lá na história da Disney contaram ele ao posto como se ele fosse o leão vilão da parada. Mas esse leão, no final da vida dele, ele morreu em paz e denominaram ele como o verdadeiro Rei Leão lá pelos moradores, os biólogos, os pesquisadores lá da África, como o verdadeiro Rei Leão. É interessante que nessa vida, nesse mundo real, no qual está escrito lá na Bíblia, dizendo que Jesus, ele é o rei, é o leão da tribo de Judá, que ele é o rei. Eu não discordo disso não, porque Jesus realmente ele foi um mestre, né? Um rei em ensinamentos pra gente, né? É um rei que nos libertou mentalmente, né? De várias coisas, mas as pessoas não compreendem isso. Mas para mim, ele é um rei, ele é um professor, ele é um mestre, né? Que veio aqui. Jesus é um mestre, né? Que a consciência chamada Cristo veio dentro dele e nos ensinou muita coisa. Mas só que eles têm contado como uma história da Disney que aqui na vida real sobre Jesus. Cara, é uma ficção danada como na Disney. Olha só, conhecemos que Jesus é o rei, é o mestre, né? É ele que nos ensina a parada, mas eles têm contado uma história muito errônea de Jesus. E tem botado de uma forma inconsciente, achando que está falando bem de Jesus, como se fosse um vilão da parada. Olha só, falsificando as palavras de Jesus, falando que ele vai vir dos céus. Jesus não vai vir. Falou que Cristo viria, que era a consciência, mas não Jesus. Ou seja, olha só como é que estão botando Jesus como um vilão, maquiando ele como uma história da Disney, como o Scar lá da história da Disney lá, entendeu? Então ficam falando que Jesus falou que ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade mesmo, eu já expliquei isso daí, essa historinha contada da Disney, que ele não falou isso, ele falou que o eu sou é o caminho, a verdade e a vida, mas só que botaram ele aí nessa história falsificada também, essa historinha contada da Disney, que foi ele que falou que ele viria dos céus, mas não vai vir. Ele falou que Cristo viria, mas não ele. Jesus já foi, Jesus não vai voltar, né? Então tem muitas histórias contadas desse Jesus
que é uma história também contada do Scar da historinha lá da Disney lá. Mas só que as pessoas não entendem isso, tu entendeu? Falando que Jesus vai voltar. Ó, arrancaram partes da Bíblia. Ó, 12 anos, ninguém fala que Jesus foi aprender lá com os egípcios, lá na China, foi aprender lá na Índia, ninguém fala disso. Mas Jesus aparece lá. Olha só a historinha que eles ficam contando de Jesus. Cara, é a mesma historinha que ficam contando do Scar lá na historinha da Disney lá na versão da Disney. E aqui eles estão com essa Disney também da vida real, contando algo que Jesus nem falou e nem fez. Vocês me entendem? É isso que as pessoas não compreendem, cara. Jesus é o rei leão, ele é o rei. Mas só que estão falando uma história totalmente diferente, como a história de Scar aqui na vida real. Entendeu? Eu espero que vocês compreendam isso daí, entendeu? Qual é a historinha que os outros têm contado por falta de conhecimento? Porque as pessoas só ficam lendo dentro da Bíblia, né? E conhecimento é poder, entende? Mas só que as pessoas não querem ler outros livros, só querem ler o que está escrito na Bíblia. A Bíblia está escrita aqui e é isso mesmo, mas não sabe que alguém que ensinou a eles foi alguém também que ensinaram errado, que é alguém que ensinaram errado para domínio. Eu já falei isso várias vezes. Eu espero que vocês compreendam. Um abraço.